pessoal, estamos de volta em nosso encontro virtual. Pegou o seu material? Ainda não? Então corre lá, pega o seu livro de português, caderno para você fazer as suas anotações, lápis, borracha, certo? Se prepara aí no cantinho, bem acomodadinho, e preste atenção que hoje nós vamos revisar um assuntinho que nós vimos em aulas anteriores, que faz referência aos sons nasais, tá certo? Mas antes disso, preste atenção ao texto que eu irei ler agora para vocês. O título dele é Diversidade. É um pequeno trecho de um poema. Diversidade. Um é feioso, outro é bonito. Um é carinhoso, outro esquisito. Cada um na sua, e não faz mal. Diversidade é que é legal. Texto de Tatiana Belink, publicado em São Paulo no ano de 1999 pela editora Quinteto. Gostaram do textinho? Ele fala sobre o quê? Sobre diversidade, muito bem, sobre diversidade. E no Brasil existe muita diversidade? Sim, muito bem. No Brasil existe muita diversidade. O Brasil é um país que agrega vários povos, pessoas vindas de várias nações. Então, se é um país que agrega, então nada mais natural de que a gente tenha uma diversidade muito grande. Tanto diversidade de raças como de cultura. Ninguém precisa ser igual a ninguém para ser bonito. O bonito é justamente ser diferente. Se eu fosse igual a você, que graça ia ter? Não ia ter os meus cabelos cacheados, não ia ter os seus cabelos lisos, não ia ter o seu cabelo loiro, ou talvez não tivesse o meu cabelo castanho. Então, o bonito é olhar na rua e ver o quanto as pessoas são diferentes. E cada uma carrega um traçozinho singular, bem especial, que identifica aquela pessoa, que traz a beleza dela à tona. Cada um tem um tipo de beleza diferente. Tá certo? Aí, no nosso textinho que eu li para vocês, tem a palavrinha diversidade, né? Que é o título do nosso texto. Diversidade. Ó, diversidade. E a palavrinha diversidade é composta por quantas letras? Vamos contar quantas letras tem na palavrinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo isso. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E quantas vogais será que nós temos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 4 vogais. D, V, R e S. 1, 2, 3, 4 vogais nós temos, ó. A 4 consoantes nós temos, desculpem. Temos 4 consoantes. D, V, R e S. O D, ele aparece 1, 2, 3. A consoante D aparece 3 vezes na palavrinha diversidade. As outras consoantes são V, R e S. E agora, as vogais. Quais são as vogais? I, E, o I nós temos ele 2 vezes. A e o E também
nós temos duas vezes. Então, para compor a palavrinha diversidade, nós precisamos das vogais I, E, I, a vogal A. E a palavrinha diversidade tem quantas sílabas? Vamos ver? Di, ver, ver, si, da, de. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas compõem a palavrinha diversidade. Família silábica do D, nós temos da, de, di. Família silábica do V, temos uma sílabazinha complexa, ver. Família silábica do S, si. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas compõem a palavrinha diversidade, que tem na sua formação as consoantes D, V, R e S e as vogais I, E e A. Certo? Vamos agora apagar. Agora vamos lá ao nosso livro, vamos nos voltar para ele. Então você pode abrir ele para acompanhar a revisão. O conteúdo ele está na página 51, certo? Páginas 50, 51, 52 são os conteúdos que nós iremos tratar aqui e revisar, certo? Eu disse que nós vamos falar sobre o que mesmo? Os sons nasais, muito bem. E os sons nasais, eles estão na palavra em que momento? Como é que eles aparecem nas palavras? Muito bem, eles aparecem nas palavras com a colocação do tio, mas o tio sendo inserido na onde? Esse é o tio. Aonde é que o tio aparece? O tio, ele aparece nas vogais, ó. Ele vai aparecer nas vogais A e O. É onde ele aparece. Tornando essas vogais nasais. Então, quando ele aparece, ele vai tornar elas o som nasal. Mas o que é esse som nasal? O som nasal é aquele que ele sai tanto pela boca como pelas vias nasais, ou seja, pelo nariz. Por isso que a gente chama de som nasal. Se a gente bloqueia a passagem nasal do ar, a nossa voz vai sair fonha nas palavrinhas em que ocorrer um som nasal. Aonde mais que eu vou ter o som nasal? Eu vou ter o som nasal também quando eu tiver a constituição de uma vogal mais a letra M ou de uma vogal mais a letra N. Vogal mais M ou vogal mais N. Se eu tiver uma vogal em, in, ó, é uma vogal mais uma letra M. O som é nasal. Vogal mais letra N. Som nasal. En, in, on, Perceberam? Vamos ver aqui as palavrinhas. Elefante. Vamos agora pronunciar a palavrinha elefante fechando nosso nariz. Elefante. Perceberam como nós ficamos com a nossa voz fonha? Porque na palavrinha elefante nós temos a presença do som nasal. É aqui, ó, uma vogal mais a letra N. Já a palavrinha pavão, vamos pronunciar ela? Então vamos lá. Pavão. Também nossa voz ficou fonha, a gente bloqueou a passagem do som nasal, que aqui está presente, aqui ó, vogal A com o tio acima. Teve o tio presente na vogal A ou O, o som é nasal. Gamba. Gamba. Ó o som nasal aqui, vogal mais letra M.
Então, o som é nasalado. Certo? Vamos ver a mesma coisa vai acontecer na palavrinha leão, 11, ombro, tempo, enxada. Agora prestem só atenção nessa curiosidadezinha aqui, relacionada à letra M, relacionada à letra M e à letra N. Olha lá, a letra M e a letra N. Nós temos uma curiosidade. A consoante M, ela é usada antes de P, olha lá, M, eu uso antes de P e B. Já a consoante N, ela vai aparecer nas demais consoantes, certo? Ou seja, sempre antes da letrinha P e antes da letrinha B, vocês vão ver a letra M. Agora, antes das outras consoantes, quem vocês irão ver é a letra N. Prestem atenção aqui, ó. Aqui eu tenho T. Quem veio antes? N, elefante. Aqui eu tenho B. Quem foi que veio antes? M, porque antes de P e B eu uso M. Aqui eu tenho o Z. Quem veio antes? O N. Aqui eu tenho B novamente. Quem veio antes? O M. Aqui eu tenho P. Quem veio antes? O M. Aqui eu tenho X. Quem veio antes? O N. Então, antes de P e B vai ser M que vai estar presente na palavrinha. Já nas demais consoantes, ó, o exemplo, quem vai aparecer é a letrinha N. Então, quando vocês forem fazer a grafia de uma palavrinha que tem esse som anasalado, que pode estar ali presente a letra N ou pode estar presente a letra M, porque dá para confundir an com an, ó, an, que é a M, com an, que é a N. Dá para confundir quando o som está nas palavrinhas. Então, eu vou saber se eu vou usar M ou N, prestando atenção na consoante que vai estar lá. Se a consoante for um B, então antes é M. Se a consoante for um P, antes é M. Agora, se forem as outras consoantes, nelas vai o N. Recordaram? Então, vamos só recapitular aqui para fecharmos. O som anasalado, ele vai aparecer em quais situações? O tio marca o som anasalado e ele vem em cima da vogal A e da vogal O. Só nessas duas aqui que o tio aparece. Aonde é que mais vai aparecer esse som anasalado? Quando na palavrinha eu tiver uma vogal mais a consoante M. Ou quando eu tiver na palavrinha uma vogal mais a consoante N. Então, sempre que tiver vogal, depois consoante M, som anasalado. Vogal, depois consoante N, som anasalado. Tio em cima do A ou do O, som anasalado. O M e o N, quando eles estão em som anasalado nas palavrinhas, dá pra gente confundir, não saber quando usar um e quando usar o outro para escrever. O que é que a gente faz? Presta atenção quem é a consoante. Antes de P e B, eu uso M. Nas outras, eu vou usar o N, tá certo? Então, para vocês agora exercitarem isso que a gente viu aqui no quadro, aí na casa de vocês, vocês irão ver a página 153, tá certo? Olha lá, página 152 e página 153.
página 152 e página 153. Exercitem nessas páginas aqui, tá certo? E relembrem mais, recordem mais um pouquinho sobre esses sons nasais, certo? As palavrinhas que nós verificamos aqui, a escrita delas, elas estão na página 150 ou 151, que você pode também estar indo lá revisar o seu conteúdo, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero contar com a presença de vocês nos próximos. Tchau, beijos virtuais.